Olá pessoal, sou o professor Tiago Rocha Fernandes, sou mestrando da 5ª turma do PROEF, Programa de Mestrado Profissional em Educação Física. Nessa atividade falarei sobre o que foi tratado na disciplina D01, as problemáticas da educação física. O tema tratado neste vídeo é apresentado por meio de um mapa conceitual, visando organizar as leituras, os debates nos fóruns, as reflexões e os conhecimentos gerais sobre o assunto. O primeiro tema abordado são as diferentes formas de atuação docente, variando entre a prática do rola-bola e a renovação pedagógica. Esta problemática discute as diversas abordagens dos professores de educação física no contexto escolar. Para melhor entendimento, podemos classificá-las em 3 categorias: tradicional, abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico e práticas inovadoras. A prática tradicional é caracterizada pela busca de desempenho esportivo, focando na técnica e no rendimento atlético, o que a torna excludente, pois prioriza os alunos mais habilidosos. Essa abordagem teve seu auge entre 1970 e 1980, mas ainda é comum em muitas escolas. Na década de 1980, iniciou-se um movimento conhecido como a crise da educação física, no qual o modelo tradicional foi severamente criticado, deixando muitos professores sem direção. Formados sob um paradigma tradicional, esses educadores enfrentaram dificuldades devido à falta de clareza sobre novos métodos a serem adotados. Isso levou alguns a abandonar suas funções nas aulas, resultando em uma prática sem intervenção docente, conhecida como abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico. Esta prática é comum em muitas escolas devido a vários fatores, incluindo a crise mencionada e o processo de transformação da área, que deixou muitos professores sem orientação clara. Outros fatores incluem as condições precárias de trabalho, como a falta de estrutura e materiais adequados, a cultura escolar que muitas vezes considera a educação física como uma disciplina inferior, e a falta de formação continuada para os professores, que os impede de atualizar seus conhecimentos e superar práticas tradicionais. A prática do abandono do trabalho docente é caracterizada pela ausência de intervenção e intencionalidade do professor, com conteúdos repetitivos e muitas vezes escolhidos pelos próprios alunos, o que resulta na figura do professor rola-bola. No entanto, apesar dos desafios, surgiram práticas inovadoras a partir da década de 1980, em resposta à crise da educação física. Estas práticas se baseiam na reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, incorporando atividades corporais diversificadas e promovendo a inclusão. Essas práticas inovadoras representam uma renovação pedagógica, focando em métodos que buscam superar as limitações das abordagens tradicionais. Outra questão tratada na educação física é a relação entre teoria e prática. A prática se refere ao ensino de habilidades, enfatizando a dimensão procedimental, que é a reprodução de movimentos. Muitas abordagens docentes focam apenas na prática nas aulas, o que pode ser visto como uma atuação tradicional que valoriza a técnica, o desempenho e a mera repetição de movimentos sem reflexão sobre essa ação. Por outro lado, a teoria envolve o ensino sobre como fazer, abrangendo a dimensão conceitual, que são os conhecimentos teóricos sobre a prática. Ela busca refletir sobre a ação e compreender o contexto das práticas corporais, dando sentido ao que se faz na prática, algo presente nas abordagens inovadoras. No entanto, não se pode limitar a educação física apenas à prática, nem apenas à teoria, pois teoria e prática se complementam e são inseparáveis. Assim como não é possível separar corpo e mente, não se deve priorizar o conhecimento teórico ou prático em detrimento do outro. Deve haver um equilíbrio entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, pois o contrário restringirá o aprendizado dos alunos. Outra problemática a ser abordada são os aspectos legais da educação física escolar,
que se relacionam com as transformações ocorridas no processo de legalidade e legitimidade dessa disciplina na escola. Esses aspectos legais fundamentam muitos desafios enfrentados na educação física escolar. A Lei de Diretrizes e Bases, LDB, de 1961, a primeira do tipo, estabeleceu a educação física como obrigatória até os 18 anos. Em 1971, a LDB introduziu exceções, facultando a prática de educação física para aqueles que trabalhavam mais de 6 horas por dia, tinham mais de 30 anos, prestavam serviço militar ou eram fisicamente incapacitados. Já a LDB de 1996 trouxe um avanço significativo ao transformar a educação física em componente curricular obrigatório, deixando de ser apenas uma atividade opcional. No entanto, essa obrigatoriedade não se aplicava ao ensino noturno, resultando na exclusão de uma grande parcela da população escolar, privando cerca de 70% dos alunos do ensino médio dos conhecimentos e benefícios da educação física. Para corrigir essa falta de clareza, a lei foi alterada pela Lei 10.793/2003, que eliminou a facultatividade no ensino noturno, mas manteve exceções em alguns casos, o que gerou debates sobre se isso representava um avanço ou um retrocesso. Outro ponto de discussão na Lei 10.793 foi o uso da palavra prática, que deixou ambígua a interpretação sobre a facultatividade das aulas ou apenas das atividades físicas. Atualmente, diversos documentos orientam a educação física, como a LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Estes documentos reforçam a obrigatoriedade da educação física e a diversidade de seus conteúdos, assegurando que todos os alunos tenham acesso a essa disciplina. Contudo, essas lacunas na lei sobre a facultatividade das aulas geram outros problemas, como a indisciplina e o afastamento dos alunos, uma problemática que vamos abordar agora. A facultatividade, com dispensas asseguradas por lei, permite que os alunos solicitem dispensa das aulas, o que torna difícil para o professor distinguir entre uma necessidade real e uma desculpa para não participar. Isso contribui para a indisciplina e o afastamento dos alunos. Outro motivo para a indisciplina e o afastamento é a realização das aulas no contraturno, o que marginaliza a disciplina e dificulta a volta dos alunos à escola em horários diferentes. Além disso, a repetição dos conteúdos e o insucesso dos alunos, causado pela segregação entre habilidosos e menos habilidosos, levam à exclusão e ao consequente afastamento das aulas de educação física. Possíveis soluções para esses problemas incluem diversificar as práticas e incorporar jogos cooperativos para promover a disciplina. Projetos que visem a reflexão sobre a importância da disciplina e a participação efetiva das famílias na escola também são fundamentais. Além disso, a educação física deve adotar práticas inclusivas, de modo que os alunos se sintam parte da escola e, assim, sejam menos propensos a se afastar das aulas. Como mencionado, alguns conteúdos na educação física acabam gerando afastamento de certos alunos, como é o caso do esporte. Agora vamos explorar outra problemática relacionada às dificuldades do ensino do esporte na escola. O esporte ainda é influenciado pelo modelo tradicional de ensino da educação física, que se limita a 4 modalidades esportivas, conhecidas como Quarteto Fantástico: handebol, basquete, voleibol e futebol. Nesse contexto, o esporte é frequentemente abordado apenas no ensinar a fazer, uma prática sem reflexão, muito presente no modelo tradicional. Em 1980, com a crise da educação física, esse modelo tradicional foi amplamente criticado, levando a uma interpretação equivocada de que muitos eram contra o esporte na escola. Essa visão equivocada gerou a ideia de que havia grupos a favor e contra o esporte, quando, na verdade, a crítica se referia à forma como o esporte era tratado.
A negação do esporte não significa abolir o esporte das aulas, mas sim refletir sobre a intencionalidade pedagógica. O objetivo é tratar o esporte de maneira pedagógica, evitando que a competição e a busca por rendimento esportivo se tornem fatores de exclusão. O esporte deve ser uma prática inclusiva e diversificada, carregada de possibilidades quando abordada de forma pedagógica. Outro equívoco é tratar o esporte como um fim em si mesmo, focando apenas na técnica e no rendimento esportivo, o que resulta em exclusão. As críticas verdadeiras são direcionadas ao uso tecnicista do esporte, ao treinamento esportivo e à detecção de talentos, pois o esporte escolar não deve se basear apenas nesses aspectos. O questionamento central é: qual é o objetivo do esporte na escola? É fundamental entender que não se trata do esporte na escola, mas do esporte da escola, um esporte que visa inclusão, formação e participação de todos. Um esporte que contempla sua totalidade, inclui o contexto histórico, a ludicidade e a aprendizagem técnica, visando a formação integral do aluno. A dificuldade em tratar o esporte de forma adequada nas aulas é resultado das críticas severas ao modelo tradicional, que indicam práticas que não devem mais ter espaço, mas ainda não oferecem clareza sobre os novos objetivos e métodos de ensino. Para que o esporte seja inclusivo e todos possam participar sem distinção, é necessário esclarecer seus objetivos e metodologias. Isso é especialmente importante para incluir meninas, que são frequentemente excluídas das práticas esportivas. Com uma abordagem pedagógica adequada, o esporte pode proporcionar benefícios a todos os alunos, promovendo a participação e a formação integral. Agora, vamos discutir outra problemática: a questão de gênero nas aulas de educação física. A segregação de gênero está intimamente ligada à organização das aulas. Em muitas escolas, ainda há uma separação entre meninos e meninas, e essa estrutura contribui para a perpetuação da segregação de gênero. Essa separação é frequentemente justificada com base nas diferenças biológicas entre homens e mulheres, presumindo que essas diferenças colocam as mulheres em uma posição de inferioridade em relação às capacidades físicas. Outro equívoco comum é a crença de que certos esportes são apropriados apenas para meninos, enquanto outros são adequados apenas para meninas. Por exemplo, atividades como queimada são vistas como práticas femininas, enquanto o futebol é considerado um esporte masculino. Isso perpetua a ideia de que as meninas não têm capacidade para aprender esportes que demandam habilidades complexas. Essa visão é culturalmente construída e reforçada pela maneira como a mídia enfatiza os jogos masculinos, enquanto as mulheres raramente são destaque no rendimento esportivo, apesar de existirem muitos casos em que mulheres têm um desempenho superior ao dos homens. Um exemplo notável no Brasil é a jogadora Marta. O pensamento de que as diferenças biológicas limitam as meninas é equivocado, pois não se sustenta quando as meninas têm as mesmas oportunidades e experiências corporais que os meninos, alcançando níveis de desempenho semelhantes. As diferenças observadas são, em grande parte, resultado das oportunidades desiguais de vivência. Meninas geralmente têm menos oportunidades porque muitas vezes realizam mais trabalhos domésticos, o que reduz o tempo disponível para o lazer e para práticas corporais. Além disso, elas são frequentemente excluídas ou se auto-excluem das aulas de educação física devido ao estigma de inferioridade culturalmente construído. As aulas de educação física devem ser um espaço para reflexão, inclusão e participação de todos, sem distinção. É essencial que as práticas pedagógicas promovam a igualdade de gênero, oferecendo as mesmas oportunidades e encorajando a participação de meninas em todas as atividades, desfazendo os preconceitos e estigmas que limitam seu envolvimento e desempenho.
O último tema abordado nas problemáticas da educação física trata dos temas geradores. Os temas geradores possibilitam sistematizar os assuntos, buscando compreender e solucionar uma problemática. Esta é uma metodologia de ensino, em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre por meio da realidade local, considerando o meio onde o aluno está inserido, aproximando a educação de sua realidade e conferindo sentido a esse processo. Esta metodologia possibilita um aprendizado significativo, partindo da premissa de que o assunto abordado faz parte da vida do aluno. Os temas geradores seguem algumas fases ou etapas. A etapa de investigação, onde se identifica o problema, a etapa de sistematização, que analisa o contexto do problema em situações limite, e a etapa de problematização, que envolve reflexão, ação e nova reflexão. Essa abordagem proporciona, como mencionado, um aprendizado significativo. Abordar esse tema como a última problemática na disciplina de educação física é essencial para os professores da área, pois permite pensar e problematizar questões, buscando identificar possíveis soluções baseadas na realidade de cada escola. Faz todo sentido estudá-la nesta disciplina, pois busca problematizar e resolver problemas específicos. Assim, todas as problemáticas analisadas estão interligadas, evidenciando a importância de estudá-las conjuntamente. Com isso, concluo a apresentação que tratou das problemáticas da educação física escolar.